Então, primeiro eu agradecer a presença de vocês, fiquei muito feliz, assim, de ver que teve bastante gente interessada, né? O Piscator, ele é bem pouco conhecido, né, por aqui no Brasil, assim, também tem muito pouca... Só teve uma obra dele, né, que foi traduzida em 68, que é o livro dele, O Teatro Político, que ele escreveu em 1929, e aí depois não teve nenhuma reedição, né? Inclusive, mesmo essa tradução que foi lançada lá em 68, tinha partes faltando, né, do livro, não foi a versão integral, assim. Mas o Piscator, ele é uma figura muito importante, né, na história do teatro político, do teatro épico. E aí eu não sei, né, se o pessoal que está aqui tem algum conhecimento prévio, ou se interessou mais de ver o tema, assim, né? Tem algumas pessoas que estão aqui que eu conheço, que eu sei que já conhecem bastante, né, sobre Brecht, sobre teatro épico, né? Temos até presenças internacionais aí da Laura, que é uma grande especialista no Brecht, e acho que ela vai ser muito bom, né? Também se vocês puderem ajudar no debate, acho que vai ser muito rico o debate, né? Com bastante gente aí que estuda teatro, né? E aí seria legal que fosse uma coisa assim, né? Não uma palestra, mas vocês fiquem à vontade para interromper a qualquer momento, né? Vocês podem usar esse recursinho de levantar as mãos aí, que às vezes não dá para ver, mas aí eu vejo que vocês estão. Enfim, eu pensei em começar falando um pouco, contextualizando, né? O momento em que o Piscator começa a desenvolver a obra dele, assim, porque acho que isso é verdade para qualquer artista, né? Mas no caso dele é bastante explícito, assim como o contexto em que ele viveu, em que ele desenvolveu a sua obra, é absolutamente determinante, né, para a forma como ele vai pensar a sua atuação artística, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler aquele texto que eu mandei ontem, bem curtinho, né, que chama o Teatro Nosso Tempo, e lá ele coloca isso de forma muito explícita, né? Ele fala sobre como, para essa geração, né, em que ele se encontrava, era impossível fazer um teatro em que os temas fundamentais fossem as questões sexuais, as questões privadas, e que ele fala que os determinantes fundamentais são da política e da economia, né? E que isso foi fundamental para que ele desenvolvesse essa forma de pensar a arte, né? Vocês não estão vendo nada, gente? Nenhuma imagem? Isso é bem ruim, porque vai ter. Eu vou passar, né, os slides aqui. Não, mas tem uma possibilidade. Eu saí, entrei de novo. Tem que pesquisar um pouco, olhar, e tem uma forma de voltar. Dice voltar a chamada ou alguma coisa assim. No meu fala em espanhol, mas fala alguma coisa assim. Tem como voltar do chat. Ixi, não sei o que eu falo agora. Eu vou tentar começar aqui o compartilhamento da tela e aí vocês veem se aparece alguma coisa aí, tá? Vamos ver. Tá aparecendo para todo mundo? Aqui sim. Tem gente que não está vendo? Bom, eu vou começar então, tá? Enfim, o Piscator, ele nasceu em 1893, né? Ele era de uma família protestante, né? Que eu tenho até um, um antepassado dele que traduziu a Bíblia para o alemão, né? Então era uma família com uma tradição importante religiosa e tal, e ele, na verdade, né, deu uma chocada aí na sua família quando ele falou que queria ser artista, trabalhar com teatro e tal. E ele tinha uma visão da arte, né, muito tradicional, né, da burguesia, de uma arte que ele queria, enfim, trabalhar no teatro.
sem colocar nenhuma visão diferente daquela que era a corrente na sua época, né? Agora, eu pensei em começar um pouco falando sobre o papel da social-democracia, né? Nessa época, né, no século XIX, na segunda metade do século XIX, começaram a surgir os partidos social-democratas, né, que eram os partidos marxistas, né, ligados à Segunda Internacional, né, Internacional Socialista. Então, em diversos países, né, começaram a surgir e se fortalecer essas organizações operárias, né, e que, enfim, defendiam uma revolução socialista, a derrubada do capitalismo, né, a ditadura do proletariado, tudo aquilo que Marx, Engels, né, e essa tradição socialista foram desenvolvendo como seu programa, sua teoria, né, e sua estratégia, assim. E na Alemanha é o lugar onde o Partido Social Democrata era o mais importante do mundo, né, assim. Eles foram se desenvolvendo ao longo de décadas, né, e ganhando um espaço tremendo, assim, né, enfrentaram inclusive um período grande de ilegalidade, né, entre 1875 e 1890, existe uma lei, né, as leis socialistas que colocavam o partido na ilegalidade, impediam ele de disputar as eleições como um partido social-democrata, né, e mesmo assim o partido foi crescendo de forma impressionante, assim, né, então coloquei aqui alguns números só para dar uma ideia, assim, do peso que tinha, o peso social que tinha a social-democracia, né, tinha mais de 1 milhão de membros, né, em 1914, tiveram nas eleições parlamentares de 1912 mais de 4 milhões de votos, né? Era um partido com maior representação no Reichstag, né? Que é um parlamento alemão. Eles dirigiam sindicatos que contavam com mais de 2 milhões de membros, e esses sindicatos eles não atuavam, né? Como a gente está acostumado a pensar os sindicatos, só no âmbito da luta econômica ou da luta por direitos trabalhistas, né? Mas eles organizavam uma verdadeira vida social dos trabalhadores, né? Então eles tinham universidades operárias, bibliotecas, clubes, editoras, né? Eles tinham mais de 90 jornais, né? Onde trabalhavam 267 jornalistas em período integral e 3 mil funcionários, né? Isso, ou seja, trabalhando em período integral nesses jornais, né? Nessa época, eles tinham 110 deputados no Reichstag, né, que era o parlamento central, e 220 nos Landtags, que eram os parlamentos, né, das provinciais, digamos, das regiões, né, e 2.886 conselheiros municipais, né. Então, era uma força política, digamos assim, era a maior força política existente na Alemanha, né. E aqui eu peguei um trecho da Ruth Fischer, né, que ela era uma dirigente do Partido Comunista bem importante, né? Inclusive, uma curiosidade é que ela era irmã do Hans Eisler, que trabalhou como compositor com Brecht e tal, né? Então, ele tinha dois irmãos que cada um era de uma ala do Partido Comunista, né? A Ruth Fischer era mais da ala esquerda e o outro irmão era da ala mais stalinista, mais à direita, assim, né? Então, a Ruth Fischer, ela falou, né, nesse livro que ela escreveu em 1948, Stalin e o Comunismo Alemão, o Partido Social Democrata se tornou um modo de vida. Era muito mais do que uma máquina política. Ele dava ao trabalhador alemão dignidade e status em um mundo dele próprio. O trabalhador individual vivia nesse partido. O partido penetrava nos hábitos cotidianos dos trabalhadores. Suas ideias, suas reações, suas atitudes eram formadas por essa integração de sua pessoa com o seu coletivo. Né? Então, eu acho que é muito importante a gente pensar justamente assim, como o que o Partido Social Democrata representava para o proletariado, para os trabalhadores alemães, assim, é muito distante, né, do que a nossa ideia atual de partido, né? Era um partido que, de fato, era muito organicamente ligado à classe trabalhadora alemã e que cresceu e se desenvolveu nesse espírito, né, de constituir uma vida social, uma vida intelectual, né, e uma vida política dos trabalhadores. Tudo isso era muito integrado, né? Então ele tinha uma força social muito grande, assim. E aí,
conforme ele foi se desenvolvendo, né, e tendo esse peso político, ele foi, inclusive, gerando diversas tendências ideológicas no seu interior, né? E que tem a ver com essa possibilidade dele conquistando direitos, dele conquistando sindicatos, dele conquistando leis, né, que iam progressivamente melhorando a vida dos trabalhadores, ao ponto que ficou, né, bem conhecido um teórico, né, que era mais de uma ala mais... Na verdade, nem era a ala mais à direita do partido, né, mas o Edward Bernstein, que ele começa, a partir desse sucesso, né, que o Partido Social Democrata vai conseguindo politicamente, a dizer que... e o Bernstein era um cara que, inclusive, ele era bem próximo, né, do Engels, ele foi próximo pessoalmente, assim, trabalhou junto com ele pessoalmente, assim, mas ele começa a dizer que o Marx tinha uma ideia que já não era mais vigente, que é a ideia de que era necessário uma revolução que derrubasse o Estado e instaurasse uma ditadura do proletariado para poder chegar ao socialismo. Ele fala assim, na verdade, a evolução da social-democracia tem mostrado que é possível a gente chegar ao socialismo por meio de reformas graduais, por meio de leis, por meio de conquistas políticas por dentro desse regime, né? E aí, essa posição do Bernstein, por mais que ela tenha sido formalmente derrotada, né, nos congressos, se votou contra, né, se votou que não, que era necessária a revolução, a ditadura do proletariado, eu acho que é muito importante a gente pensar que essa luta teórica ela era uma parte do problema, né? Mas que essas posições dele, na verdade, expressavam o que veio acontecendo materialmente no partido, né? Aí eu trouxe aqui um trecho do Trotsky, né? O Leon Trotsky, que foi um importante revolucionário russo, né? Em 1905, ou seja, né, bem antes lá de 1914, da Primeira Guerra, ele escrevia uma avaliação da possibilidade de desenvolvimento do Partido Social Democrata Alemão que eu acho muito importante, assim. Então, eu vou ler o trecho aqui. Ele fala assim, mas o trabalho de agitação e organização entre as fileiras operárias possui uma inércia interna, ou seja, né, esse trabalho preparatório de ir constituindo, de ir ganhando os operários, de ir fazendo a propaganda do socialismo, né? Os partidos socialistas europeus, particularmente o maior deles, o Partido Social Democrata Alemão, desenvolveram seu conservadorismo na mesma proporção em que as grandes massas abraçaram o socialismo. E quanto mais essas massas tenham se tornadas organizadas e disciplinadas. Como consequência disso, a social-democracia, como uma organização que encarna a experiência política do proletariado, pode, em determinado momento, se tornar um obstáculo direto ao conflito aberto entre os trabalhadores e a reação burguesa. Ou seja, o que o Trotsky estava vendo aí nesse momento, né? Que justamente esse peso social que tinha, de um grande aparato, com funcionários remunerados, etc., poderia fazer com que o Partido Social-Democrata exercesse uma pressão conservadora, né? Justamente porque essas camadas dirigentes, elas não estavam mal, né? Nessa situação, assim. E aí a gente vai ver essa tendência conservadora se expressar em primeiro lugar nos sindicatos, né? E é muito interessante, porque a gente vai vendo que vai se criando um aparato que dirige os sindicatos, que vai se independizando assim, do partido, né? Ele vai ganhando uma força política própria. E aí o que aconteceu? Teve a Revolução Russa em 1905, né? Que foi derrotada, mas ela teve um grande ímpeto, né? Foi uma coisa que de certa forma, se espalhou, né? Espalhou um grande ânimo revolucionário, né? E aí teve uma greve espontânea dos mineiros na região do Ruhr, na Alemanha, que é uma região, né, bastante importante que concentrava uma grande quantidade de trabalhadores mineradores, né? E aí nessa greve, a partir dela se desenvolveu uma discussão dentro do Partido Social Democrata, né? E a Rosa Luxemburgo, né, que era, digamos, dessa ala mais à esquerda, ela começou a defender a estratégia de uma greve geral política, né? Ela fala, é necessário a gente apoiar o desenvolvimento dessa greve e a partir de estabelecer uma greve geral, a gente vai avançar para a revolução, né? E ela foi apoiada pelo Bebel, né, que era tipo
digamos, ele era uma figura muito emblemática no partido, né? Era um operário também da época do Engels e tal, e que era o cara que era presidente do partido, né? Então, ele apoia, eles vencem a votação, mas paralelamente, tem uma outra votação, né? Eles, beleza, ganham essa palavra de ordem, assim, mas na prática tem uma outra votação que é a de equidade entre os sindicatos e os partidos, que foi aprovada no Congresso de 1906, que era, digamos assim, vai ter uma votação equivalente entre o partido e a direção dos sindicatos, né? E se os dois não concordarem na decisão, essa decisão não vai ser tomada. Aí a Rosa, ela faz uma parábola, né, para explicar o que essa decisão significa, né? Ela fala assim que é como se um camponês dissesse para a mulher dele assim: quando a gente concordar, você decide. Quando a gente discordar, eu decido. Que era uma forma isso dos sindicatos vetarem as decisões políticas, né, do partido e imporem essa pressão conservadora que eles tinham, né? De que, bom, vamos manter as coisas do jeito que estão, né? E aí a gente vai vendo que depois, em 1917, o Zinoviev, que era um outro revolucionário russo, né, ele faz um estudo tentando demonstrar por que a social-democracia foi se degradando foi indo à direita e se adaptando ao regime político, né? E aí ele fala que ele pega um levantamento feito pelo SPD, né, a social-democracia alemã, mostrando que em 1907 a composição social do partido era de 9,8% de trabalhadores autoempregados, né? Ou seja, aqueles que não têm patrão, os profissionais liberais em geral, né? E 14,9% de trabalhadores não qualificados, ou seja, os trabalhadores que tinham as piores condições de trabalho, os piores salários, né? E a maior parte o restante era de trabalhadores qualificados, né? Que é um grupo que o Zinoviev chama de aristocracia operária. Ou seja, eram trabalhadores com melhores condições de trabalho, com melhores salários e que, de certa forma, tinham essa tendência mais conservadora, porque a vida deles não era tão ferrada quanto a dos trabalhadores não qualificados, né? Lembrando que o Marx e o Engels escreveram lá no Manifesto Comunista, né, que os trabalhadores não têm nada a perder, exceto os seus grilhões. Bom, esses trabalhadores já tinham alguma coisa a perder, né? Às vezes é justamente o trabalhador que está ali numa condição que fala assim, não, eu não quero que melhor a vida que eu tenho agora do que arriscar as coisas numa revolução aí, etc, né? Então, dessa camada vinha o que ele chamou também de burocracia operária, que eram os 4.000 funcionários do partido que trabalhavam tanto no parlamento, nos jornais, que, enfim, trabalhavam no partido e que tinham privilégios materiais e políticos, né? Eles não viviam a vida do trabalhador comum, eles viviam uma vida melhor, né? E isso exercia uma pressão a que eles quisessem que as coisas se mantivessem do jeito que estavam, né? Aí, o que acontece é que vai existindo uma série de manobras dentro do partido que vão sendo gestadas por essa burocracia, que é, na verdade, quem acaba controlando a direção do partido, as direções regionais, né? Ou seja, os órgãos de deliberação do partido. E aí eles fazem com que os trabalhadores das grandes cidades, dos centros industriais, sejam subrepresentados nas instâncias partidárias. Né? Então, aqui um exemplo. No Congresso de 1911, 52% de membros do partido em distritos com mais de 8.000 membros, ou seja, os grandes centros operários, contavam com a representação de apenas 27% dos delegados. E aí a gente vê que, assim, nesses grandes centros urbanos, os trabalhadores tendiam a ser mais radicalizados do que nas pequenas cidades, né? Então, as alas esquerdas do partido tinham mais força nesses centros urbanos, e aí eles eram subrepresentados nos congressos, na direção partidária, né? Aí aqui eu coloquei um marco, né? Em 1910, o Forward, que era o maior jornal, né? O principal jornal do Partido Social Democrata, e aí esse outro jornal de Neue Zeit, se recusaram a publicar artigos da Rosa Luxemburgo em defesa da greve geral de massas.
ou seja, era um precedente para censura, né? Tipo, a Rosa Luxemburgo não teve direito a defender a sua posição nos órgãos da imprensa partidária. E daí para frente, isso foi virando regra, né? Então a gente vê que mesmo que em alguns congressos a posição do Bernstein, a posição tenha sido derrotada, ou a posição da Rosa Luxemburgo da greve geral política tenha sido aprovada, na prática, a burocracia foi comendo por dentro esse partido, né? E ele foi se tornando mais distanciado dos trabalhadores, né? E mais conservador, portanto. Aí tem essa figura aqui, né? Essa cara simpática, que é o Ebert, né? O Fritz Ebert, que ele acho que ele se torna secretário-geral do partido em 1906, e depois, quando o Bebel morre, ele se torna o presidente do partido em 1913, né? E acho que isso representa simbolicamente, assim, né? E concretamente, assim, a consolidação dessa burocracia partidária, né? Porque era um cara já bastante dessa ala direita do partido, assim, e que fazia de tudo para sufocar, né, as dissidências dentro do partido, nessas alas esquerdas, assim. E aí, depois que tem o processo revolucionário, ele vai ser o cara que vai assumir a primeira presidência, né, da República de Weimar, em aliança com já toda a burguesia, e vai participar diretamente, digamos, ele, né, e o secretário-geral, que é o Scheidmann, vão participar no esmagamento, né, dos conselhos operários que vão surgir em 1918, vão ser coniventes com a ação dos Freikorps, né, que eram os grupos paramilitares que assassinaram a Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht, que eram os líderes, né, dessa ala esquerda do partido, né, e essa figura foi apelidada, né, pelo Karl Schorsky, que escreveu, né, uma história da social-democracia alemã, como o Stalin da social-democracia, né? Até a cara dele parece um pouco, né? Bom, isso eu quis fazer esse preâmbulo para mostrar um pouco assim que o que a gente conhece como grande episódio da traição da social-democracia não foi uma coisa que veio do nada, né? A social-democracia era um partido que estava lá super revolucionário e de repente, do nada, aconteceu, né? Para quem estava de fora, às vezes era mais difícil ver esse processo, né? Por exemplo, aquele trecho que eu coloquei do Trotsky, que em 1905 ele já começou a ver isso, era uma exceção, assim. Em geral, a social-democracia alemã era vista como um modelo de partido revolucionário, né? O próprio Lenin, assim, colocava muito assim como o modelo do partido que ele via para o partido bolchevique era a social-democracia alemã, né? Que ele falava esse tipo de partido que a gente precisa construir, assim. E aí qual foi o momento, né? Digamos de uma cisão definitiva, né? Da traição definitiva. Foi justamente quando começa a Primeira Guerra Mundial. E aí em 4 de agosto de 1914, né? O Reichstag vai votar os créditos de guerra, ou seja, vai votar que a Alemanha entre na guerra, que se dê o dinheiro, né, para fazer os esforços de guerra, e o SPD, né, o Partido Social Democrata, vai votar unanimemente pela aprovação dos créditos de guerra. O que ninguém ficou sabendo na época, né, inclusive o Piscator fala isso no livro dele, né? Ele fala, a gente nunca ficou sabendo que antes da votação teve uma reunião da fração social-democrata e que tiveram 14 deputados que se manifestaram contrariamente à aprovação dos créditos de guerra. Mas que eles, tendo perdido a votação, né, foram 78 a favor, eles se submeteram à disciplina partidária e votaram a favor dos créditos de guerra. Entre eles o Karl Liebknecht, né, e tal. Depois, na outra votação, eles vão votar contra, etc. Mas, nesse primeiro momento, o Partido Social Democrata aparecia como um bloco unânime a favor, né? Para os trabalhadores, apareceu que todos eles votaram a favor dos créditos de guerra, né? E aí, bom, isso era uma traição sem precedentes, por quê, né? Você estava votando que você queria que os trabalhadores alemães fossem para a guerra, matar os trabalhadores russos, franceses, e, enfim, que ia ter que em nome da defesa das políticas imperialistas de cada país, os trabalhadores se matassem na guerra, né? Aí a Rosa Luxemburgo, que foi uma das vozes resistentes, né, desde o começo a isso, uma das poucas, né,
no Partido Social Democrata Alemão. Ela escreveu depois, né, em 1915, em 4 de agosto de 1914, a social-democracia alemã abdicou politicamente e, ao mesmo tempo, a Internacional Socialista entrou em colapso. O colapso em si é algo sem precedentes em toda a história. Em todo caso, em algum momento, os historiadores terão que reconhecer que, sem dúvida, o fato histórico mais marcante dessa guerra é a total falência do proletariado enquanto classe e da social-democracia enquanto sua guia. Quer dizer, os trabalhadores ficaram órfãos, né, de qualquer direção, né? Ainda que assim, não é que foi que os trabalhadores estavam contra a guerra e a social-democracia votou a favor. Não, tinha um grande fervor patriótico, inclusive isso pressionava a social-democracia, né? O Piscator fala isso também, né? Acho que aqui um trecho do livro dele, né? Que ele fala que ele via aquelas manifestações, ele até relata um trecho que tem um cara, tá passando o exército, todo mundo tira o chapéu, né? Os soldados estão passando em desfile e todo mundo tira o chapéu para eles. Aí tem um cara que não tira o chapéu, e aí a multidão pega e fala: olha, o cara não tá tirando o chapéu, ele é um espião. E aí o cara, acho que ele deve ter ficado desesperado e sai correndo, né? A galera pega ele e lincha, né? Então ele relata isso para mostrar o nível de histeria, né? De fervor patriótico, de apoio à guerra que tava, assim, que se você não tirasse o chapéu para o exército passando já era um motivo para você ser linchado, assim. E aí ele fala: então parecia mais incompreensível para mim, aos 20 anos, que uma geração inteira que havia conduzido uma discussão prolongada sobre liberdade intelectual e o desenvolvimento da personalidade, subitamente, sem a menor resistência, capitulasse a histeria geral de massas, que com poucas exceções toda a elite intelectual da Europa se erguesse como um homem só em defesa de sua estimada herança. O que quer que tivessem pensado e feito, tornou-se evidente no 4 de agosto que não era nada, né? E aí ele relata, ele passa algumas páginas relatando essa confusão, que ele tinha ficado assim, estupefato e sem saber o que fazer, né? Porque a referência política dele era a social-democracia, e aí ele vê eles apoiando a guerra e ele não fica sabendo, né, dos movimentos que existem, né? Existe uma resistência no interior do movimento socialista, né? Inclusive, em 1915, eles vão fazer a conferência de Zimmerwald, né? Reunindo, que, né, eram socialistas que cabiam no Fusquinha, né? Os membros da Segunda Internacional que resistiram ao fervor patriótico e foram contra a guerra imperialista, né? E aí reuniu Trotsky, Lenin, Rosa Luxemburgo, alguns revolucionários de alguns países ali, né, para pensar o que eles fariam dali para frente, né? Mas aí o Piscator fala o seguinte, né, que quando ele foi convocado, não ocorreu para ele, tipo, resistir individualmente, porque ele estava tão perdido, né, nesse cenário, que ele aceitou como uma coisa do destino, né, e ele foi para a guerra, né, como um soldado. Aqui uma foto eu nem sei se é ele mesmo, assim, porque não parece, mas eu encontrei na internet dizendo que era uma foto do jovem Piscator aí, uniforme de guerra, né? E esse trecho aqui é o trecho com o qual ele abre o livro dele, né? O Teatro Político. Ele fala assim: minha cronologia começa em 4 de agosto de 1914. A partir desse dia, o barômetro subiu. 13 milhões de mortos, 11 milhões de aleijados, 50 milhões de soldados em marcha, 6 bilhões de armas, 50 bilhões de metros cúbicos de gás. Que espaço isso deixa para o desenvolvimento pessoal? Ninguém pode se desenvolver pessoalmente nessas condições. Outra coisa o desenvolve, né? Então, acho que esse trecho deixa bem claro, assim como... e tem um outro que ele relata em diversas vezes, né? Que acho que é bem emblemático, assim, de como a concepção que ele tinha de arte foi destruída, né, pela guerra, né? Ele conta uma história que, assim, eles estão cavando trincheiras, né? E os inimigos atirando, né? Eles tomando bala na cabeça, lá, bomba e tal. E aí chega o superior dele e fala: cava mais rápido, cava mais rápido. E ele cavando assim, fala: não consigo, eu não consigo, né? E aí o cara fala para ele assim: qual que é a sua profissão, né? E aí ele fala assim: ator. E ele relata que ele sentia menos medo das bombas caindo na cabeça dele do que ele sentiu vergonha de falar que ele era ator, né? Porque naquele momento, ele pensou quão fútil, quão insignificante, quão ridícula diante daquela situação que ele estava vivendo
era a profissão dele, né? Quer dizer, toda aquela ideia bela da arte, edificante e tal, era uma coisa que para ele ali não fazia nenhum sentido no meio dessa barbárie, né? Dessa carnificina, assim. E aí, ele, durante a guerra, ele inclusive, assim, ele ficou, foi pro front, né? Aí uma hora ele foi ferido, e aí ele acaba ficando depois num teatro, né? Um teatro que é montado lá, um teatro de guerra que era um teatro, enfim, que fazia coisas para entreter os soldados, e ele fala que era muito besta, né? E tal. Ele até compara um trecho do livro dele, que inclusive foi um dos trechos que apareceu cortado na edição brasileira, mas que ele compara com o Exército Vermelho. Ele fala assim, bom, mas no Exército Vermelho também tinha teatros, né? Só que ele fala, só que era diferente, não se pode comparar, né? Um teatro que tinha uma função política, que discutia a questão, né, da guerra e tudo mais, com o teatro que eles faziam lá, que era uma coisa besta para entreter e distrair os soldados, né? Mas nesse teatro ele conheceu, foi muito importante porque ele conheceu lá o Wilhelm Herzfeld, né, foi um dos parceiros dele, né, que vai depois com ele para o movimento dadaísta, né. Enfim, vamos deixar isso mais para frente, né. Aí ele escreve assim, né, que até esse momento a literatura havia colocado a vida em foco para mim, mas que a guerra inverteu essa relação. A partir desse momento, a vida colocou em foco a literatura. Né? Então, eu acho que essa frase é muito louca porque sintetiza, né, a perspectiva dele sobre a arte. Né? Antes ele via isso, né? A vida é para a arte. Né? A arte é uma coisa idealizada, grandiosa. E aí, quando ele vai e participa, né, desse episódio e vê as pessoas morrendo e tal, e vê a falta de sentido dessa arte edificante, ele pensa o contrário, né? Tipo, eu não posso fazer uma arte que não esteja que esteja separada, né? Que não esteja discutindo isso que está acontecendo, né? E aí ele fala, né, que tipo era uma situação muito trágica, muito sem perspectiva, né? Mesmo muitos artistas no começo da guerra foram apoiadores entusiastas da guerra, né? Como, sei lá, Thomas Mann, vários artistas assim, e que depois foram ficando contra a guerra, né, ao longo dos anos, assim, né? A guerra começa em 14, né? E aí em 17 já não era mais tão bem vista, né? E aí ele relata que quando ele estava nas trincheiras, quando ele transcreve uma comunicação de rádio falando da Revolução Russa, né? Que a Revolução Russa tinha acontecido, e aí ele diz que quando eles ouviram aquilo, assim, tudo mudou, assim, né? Ele fala, esperanças gigantescas pairavam sobre os eventos futuros. Causas que haviam permanecido ocultas nos bastidores foram subitamente trazidas à luz. Percebemos que um crime havia sido perpetrado. E com essa percepção fomos tomados por um grande ódio por termos sido joguetes de forças anônimas. Né? Então, a Revolução Russa fez eles perceberem também o que estava por trás, quais eram as causas, né, que estavam por trás daquela guerra, que eles estavam, na verdade, servindo aos interesses da burguesia imperialista, né, que queria lucrar, que queria ganhar territórios, etc. Né? E aí, vai ter depois, em 1918, vai ter o Levante, uma revolução que ela vai se construindo, né? Ela acontece na Alemanha muito de uma forma que, ao mesmo tempo, muito espontânea, mas também está muito relacionada à atuação, né, dos setores, dos grupos mais à esquerda, né, que se desprendiam da social-democracia. A Liga Espartaquista, né, que foi fundada pela Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht, mas nesse momento já tinha o Partido Social Democrata Independente, que se desprende com setores mais ao centro e mais à esquerda, né? Inclusive Bernstein vai, a Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht, Franz Mehring, vários fundam esse partido independente, mas o que acontece em novembro de 18 é que começam a surgir conselhos operários e conselhos de soldados parecidos com o que eram os sovietes russos, né? E aí eu trouxe aqui dois trechos para a gente ver duas posições, né, frente a esse levante que aconteceu na Alemanha, né? Vê que aqui os dois são de final de outubro, né?
Um é um trecho do Forward, né, que é o jornal, como eu falei, o principal jornal da social-democracia alemã, e fala assim: a Revolução Russa varreu a democracia e substituiu-a pela ditadura dos trabalhadores e conselhos de soldados. O Partido Social Democrata rejeita inequivocamente teoria e métodos bolcheviques para a Alemanha e declara o seu compromisso com a democracia. Ou seja, estavam vendo que estava chegando uma revolução e estavam desesperados, falando: não, gente, aqui a gente tem que fazer democracia, nada de conselho, nada de democracia operária. E outra é uma carta que o Lenin manda para o grupo Spartacus, né? Esse grupo que foi fundado com uma dissidência à esquerda aí, né? Que era principalmente Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht e outros revolucionários aí. Agora o momento decisivo está ao alcance da mão. A Revolução Alemã amadurece rapidamente e convoca o grupo Spartacus a desempenhar o papel mais importante. E todos esperamos firmemente que logo a República Socialista Proletária Alemã inflija um golpe decisivo no imperialismo mundial. Ou seja, na verdade, assim, os bolcheviques, né, os trabalhadores russos estavam desesperados para que a revolução acontecesse na Alemanha, né, porque o isolamento da Revolução Russa era uma coisa muito difícil, né, para eles lá, e desde o começo a aposta deles era que a revolução aconteceria na Alemanha, né. Então ele está lá falando, o grupo Spartacus vai ter que cumprir esse papel, né, que os bolcheviques cumpriram na Alemanha, que os bolcheviques cumpriram na Rússia. Não foi o que aconteceu, né? A revolução ela foi derrotada. Enfim, não vou entrar em detalhes, mas tipo, diferente do que foi na Rússia, não tinha o que era necessário ali para fazer esse movimento triunfar, né? Aí vamos voltar um pouco para o Piscator, né? O Piscator em 1919 ele volta para Berlim com essa galera que ele tinha conhecido, né? O Wieland Herzfeld, o irmão dele, que é o John Hartfield, que na verdade ele americanizou, né, anglicizou o nome dele em protesto contra a guerra, né? Contra o sentimento anti-inglês e tal, e patriótico. E o George Gross, né? E são várias pessoas que vão ser parceiros de trabalho dele, né? E aí ele toma contato com o movimento dadaísta, né? Na verdade, eles começam a fazer esse movimento dadaísta e, paralelamente, ele entra na Liga Espartaquista, né? Em janeiro de 19, quando a Rosa Luxemburgo e o Karl Liebknecht são assassinados, e aí ele logo em seguida entra na Liga Espartaquista, que vai se tornar o Partido Comunista, né? Aliás, havia se tornado, né? Tinha acabado de virar o Partido Comunista. E aí ele fala assim, em relação aos trabalhos teatrais dele, ele fala: eu havia me comprometido politicamente com plena consciência do que fazia, mas o que era notável é que ainda pensava em praticar minha profissão da maneira convencional. Quer dizer, ele ainda não encontrava uma forma, ele fala assim, que ele queria, né, fazer uma arte que fosse política, que expressasse essa convicção política dele, que era já comunista, né? Que era tipo de pensar uma organização dos trabalhadores contra a guerra, contra a burguesia que havia colocado eles na guerra, mas ele não via a forma de fazer isso. Ele ainda não sabia como fazer isso, né? E aí ele coloca uma comparação interessante, né? Ele fala do Oscar Kuhnel, né? Que foi um ator muito importante lá na época dele e que ele era membro da Die Action, né? Que era uma primeira revista anti-guerra que surgiu, né, em 1911, na verdade, antes da guerra, já tinha sido fundada pelo Franz Pfeffert, e depois ela foi um órgão de denúncia da guerra, né? O próprio Piscator publicou uns poemas que ele escreveu contra a guerra em 1915 e 16 na revista. E aí esse cara, que era um militante político de esquerda e tudo mais, ele trabalhou como diretor para os irmãos Rotter, né? Que era tipo não vou dizer que era uma indústria, uma indústria do entretenimento, porque não chegava a esse ponto, mas eles tinham vários teatros e faziam esse teatro vulgar, idiota, né? Que era para entretenimento e não tinha nada de questionador, assim. E aí o Oscar Kuhnel dizia assim que mesmo os trabalhadores politicamente organizados produzem carvão para a indústria capitalista. Ele dizia isso para justificar que, apesar dele ser politicamente de esquerda, ele trabalhava para esse teatro
que era pura ideologia burguesa, né? E o Piscator diz assim, não é justificável isso, porque as palavras não são como tijolos, elas têm um significado, então é diferente você ser um trabalhador que braçal, que produz carvão, ou que constrói um prédio para um capitalista, ou você fazer uma peça de teatro capitalista, né? Ele dizia que não era possível conciliar essa posição, né? E aí ele vai participar, né, do movimento dadaísta, mas ele também, na época dele, quer dizer, começou a surgir uma arte que era contra a guerra por todos os lados, né? E um dos elementos mais fortes disso foi o expressionismo, né? E no teatro ele foi bem forte, assim, né? Então esse drama que ficou conhecido como O Mensch, né? Ou Humanidade, assim, o Piscator vai criticar esse drama, né? Ele fala assim: esse drama era, é claro, também uma revolução, mas uma revolução do individualismo. O homem individual se rebela contra o destino. Ele apela a seus semelhantes como irmãos. Ele quer o amor de todos os homens para todos os homens. Humildade recíproca de todos os homens. Esse drama é lírico, ou seja, não dramático. Estes são poemas líricos dramatizados. Esses dramas eram profundamente reacionários. Uma reação contra a guerra, mas contra o coletivismo da guerra também. Uma reação a favor de um recém-fundado conceito do ego e de certos elementos da cultura pré-guerra. Então, o que o Piscator está dizendo, né? É bem interessante pensar essa crítica dele, porque ele tinha, por exemplo, um grande amigo dele, que era o Ernest Toller, né? Que ele vai fazer peças dele, e que o Toller ele foi super envolvido, né? Na República Soviética da Bavária, que surgiu ali durante a Revolução, foi rapidamente esmagada, ele foi condenado à prisão, passou 5 anos preso, escrevendo, né, suas peças, mas no expressionismo a gente vê muito assim um retrato subjetivo, né, do sofrimento da guerra e do indivíduo sofrendo e se rebelando contra aquilo, e aí aparecem elementos, ele fala, por exemplo, desse conceito de ego recém-fundado, né, a coisa dos sonhos, né, coisas que claramente são influenciadas pela psicanálise, que estava ali surgindo e se fortalecendo, né, e que colocava uma perspectiva muito subjetiva disso, né, então o que o Piscator reprovava? Ele fala assim, que era uma revolta individual e subjetiva, né? E que ela procurava como saída uma saída subjetiva, que era apelar as pessoas como irmãos, né? Como para esse sentimento de fraternidade, né? Tem até histórias que falam que o Toller ele rasgava sentenças de morte, né? Nessa República Soviética da Bavária, assim, porque ele queria pregar tipo isso, né? O amor, etc. E o Piscator, bom, ele achava que não era bem por aí, assim, né? Mas é interessante ele falar também desse drama como um drama lírico, né? Porque você vê que, assim, né? Aí é uma questão, né? De a gente pensar já como essa forma dramática, né? Uma forma dramática, assim, não sei se todo mundo é familiarizado com essa discussão, né? Sobre o que é o drama, o épico e etc. Mas o drama, ele seria, tipo, essa forma teatral, né, de peça e de representação teatral que ficou consolidada no período, digamos, de mais vigorosidade, né, da burguesia. Então, é uma peça que trata da questão individual, que ela trata do conflito intersubjetivo, que ela é centrada no diálogo, né? Então, que ele retrata uma situação intersubjetiva entre os personagens, né? E aí, quando ele fala que esse drama é lírico, que ele não é dramático, o que ele quer dizer? Ele fala assim, quando coloca a subjetividade em primeiro plano, parece que o expressionismo faz é colocar em cena uma linguagem que ela seria mais próxima da poesia lírica, né? Do que de uma linguagem dramática, né? Então, em vez de expressar um diálogo intersubjetivo, expressa o que está dentro, né, daquela personagem, assim. Então, a coisa dos sonhos, a coisa de colocar elementos em cena não realistas que servem para representar esse sofrimento subjetivo, esse sofrimento individual, né? Então,
parece que o que ele fala da revolução do indivíduo, quer dizer, é de contra o horror da guerra, ele se voltar para dentro. E que era um pouco o sentido oposto do que o Piscator vai querer fazer, né? Ele vai querer olhar para fora para poder dar uma saída para isso, né? Então, a gente vê aqui que o expressionismo vai do drama para o lírico, aí a gente vai ver como o Piscator vai ir para o sentido oposto, né? Ele vai querer ir para o épico, ele vai querer colocar os elementos da história. E aí, quando o Piscator está falando sobre a história do teatro que ele desenvolve, ele vai fazer questão de colocar antecedentes, né? Ele de traçar uma genealogia, de construir uma genealogia para o tipo de teatro que ele vai querer fazer. E aí ele vai situar esses antecedentes em 2 lugares, né? Um lugar da arte, né? Da arte naturalista, e outro lugar que é do movimento teatral popular, operário, enfim. Né? Em primeiro lugar, assim, ele fala: o teatro político, tal como se desenvolveu ao longo de cada um dos meus empreendimentos, não é uma invenção pessoal, nem o resultado da reconfiguração de 1918. As suas raízes remontam às profundezas do último século, século XIX, e veio de 2 direções, da literatura e do proletariado. E no momento em que se conheceram, surgiu um novo conceito, o naturalismo, e uma nova forma de teatro, o Volksbühne, um palco para o povo. Então vamos ver um pouco dessa história, né? O Volksbühne vai ser... Vou falar um pouco dele mais para frente, né? Primeiro vamos pegar esse aspecto do naturalismo, né? Que a gente vê, foi um movimento muito forte no romance, né? Mas também no teatro, né? Então, como uma peça que é muito forte nesse movimento, a gente pode pegar um exemplo dos Tecelões, né? Do Gerhard Hauptmann, que estreou em 1893. O Piscator fala que o naturalismo transformou o teatro em uma plataforma política. Então, o que o Hauptmann faz nessa peça? Ele pega um episódio histórico da revolta dos Tecelões da Silésia, em 1844. Foi um episódio bem importante, o Marx também escreveu sobre esse episódio, e vai transformar numa peça, né? Essa peça chamada Os Tecelões. E aí ele vai querer falar, né? A ideia do naturalismo é expressar a verdade no palco, né? Expressar a vida como ela é, né? Essa é a tentativa, essa é a ambição do naturalismo, né? De não inventar uma história, mas falar sobre a vida, né? E ele vai falar sobre essa, né? E a gente vai ver no romance, por exemplo, o Zola, que tem o Germinal, que fala sobre a greve dos carvoeiros e sobre a vida, né? Dos mineradores de carvão, assim, que também é fortíssimo, né? E aí eu trouxe para vocês terem uma ideia, né? Quando estreia os Tecelões, ele é censurado, né? E aí isso é um trecho que o Piscator cita do comunicado do chefe. Eles fazem um apelo, né, pedindo que se revogue a censura, e aí tem uma resposta do chefe de polícia, esse aqui é um trecho dela, né? Nem é preciso dizer que uma peça como essa teria um efeito inflamatório numa ampla parte do público metropolitano em tempos como os de hoje. O público compararia as condições apresentadas na peça para justificar a revolta com as condições atuais e encontraria semelhanças. A Constituição do Estado e a ordem da sociedade, tal como existiam em 1844, ainda existem hoje. A agitação social-democrata reforça a convicção de que o predomínio da chamada ordem capitalista implica necessariamente a exploração da classe trabalhadora. A imprensa social-democrata já indicou que essa peça é uma poderosa peça de agitação. E é de temer que as classes mais baixas da sociedade sejam inflamadas pelo efeito da ação no palco, com seus ecos dos slogans com que são bombardeados diariamente pelos social-democratas e se rebelem contra a ordem existente. Então eu acho esse trecho sensacional, né? Porque é o chefe de polícia falando, isso aqui é uma peça de agitação e propaganda, né? Falando assim, a gente não pode deixar os trabalhadores verem essa peça, porque se eles verem, eles vão ver que a situação dos trabalhadores da Silésia é a mesma situação que eles vivem, que a revolta que teve lá é uma revolta justa e que eles também vão querer se revoltar. E por isso eles censuram a peça, né? Então a gente vê que esse antecedente que o Piscator traça não é
né? Não é arbitrário, né? Não é estranho, realmente assim tinha já uma perspectiva de autores de uma arte que procurava falar da vida dos trabalhadores e que a própria classe, dos próprios, né, representantes aí da classe dominante, os guardiões da ordem, viam o potencial explosivo, né, dessa arte. Então, o Volksbühne foi um teatro que foi inspirado. Primeiro teve o Teatro Libre do Antoine na França, né? Que ele pensou assim, era uma ideia de fazer um teatro para o povo, né? Enfim, o teatro era uma coisa obviamente muito elitista, né? Que era acessível, enfim, para as camadas mais ricas, né? E que fazia uma arte voltada para essa camada. E aí o Antoine foi um cara que ele pensou, vamos fazer um teatro para levar arte para o povo. Não era uma ideia propriamente assim, de nada a ver com a ideia de agitação ou de usar o teatro como uma arma política. Era simplesmente de popularizar a arte, de permitir que o povo tivesse acesso à arte. Então, ele faz uma ideia de um teatro baseado em um subsídio por assinaturas. É como se você faz você paga uma taxa mensal lá, como uma assinatura, e você tem direito aí tantos ingressos, aí tantas vezes por ano no teatro. E aí, esse esquema permitia que eles conseguissem sustentar o teatro financeiramente, sem cobrar ingressos absurdos, né? Porque eles vão ter lá um tanto de assinantes, mas nem todos vão no teatro sempre. Então, você consegue manter um equilíbrio, né? Essa é a ideia, de manter um esquema de assinaturas que viabilizasse financeiramente, assim. Essa foto aqui, tá, gente? Na verdade, ela tá um pouco fora de lugar, porque esse é o Teatro Volksbühne que foi construído em 1913. A gente vai chegar lá para ver como virou um teatrão desse tamanho, né? Porque ele surge, né? Primeiro surge esse Freie Bühne em 89, baseado lá no Teatro Livre, e que no final da primeira temporada ele tem 900 assinantes, né? O que para os nossos parâmetros atuais já é bastante, né? A gente dificilmente consegue fazer um teatro popular com 900 assinantes. Mas aí ele foi dirigido por Otto Brann, né? E a ideia era fazer um teatro livre das restrições da censura e as pressões comerciais. Por que livre da censura? Porque era um teatro tão pequeno que ele estava isento da censura, né? A censura não chegava até ele. E das pressões comerciais, porque não precisava fazer peças que fossem grande sucesso de bilheteria, então podia trazer novas peças. E podia trazer esses autores naturalistas, como Hauptmann, né? Aí, depois vem o Freie Volksbühne, que aí a ideia já é de fazer uma coisa mais voltada para os trabalhadores, né? E que é uma iniciativa que parte do Partido Social Democrata e simpatizantes, né? O Bruno Willi, que foi presidente, né? Ele não era do partido, mas ele era próximo, ele era simpatizante, né? E aí foi fundada numa assembleia com 2.000 trabalhadores e o lema era Arte para o Povo, né? Então já era um pouco essa ideia de popularizar a arte, dar a possibilidade de que os trabalhadores assistissem ao teatro, né? E aí, em 1895 já tinha 7.600 membros, né? Então era uma coisa que foi já crescendo bastante, né? A gente vê que o fato de ter esse contato com o Partido Social Democrata permitiu que ele se capilarizasse, né? Porque tinha contato com sindicatos, tinha contato com toda aquela rede que eu falei para vocês, né? De universidades, escolas, bibliotecas, toda a vida social que tinha, né? Do entorno do Partido Social Democrata era canalizada para isso, né? Mas aí, em 1892, ele já racha, né? Porque vai ter Na verdade, o Bruno Willi, né, que é o cara que dirigia, ele falou que o Freie Volksbühne estava muito subordinado à ideia, à política partidária. Ele queria fazer uma coisa que fosse mais voltada para a arte. Então, quer dizer, ele já tinha uma crítica de que estava muito político, né? Não queria tanto política, né? E como o negócio era ligado ao SPD, né? Nessa época, a gente vê aqui que quando foi fundado, em 1890, foi o último ano das leis antissocialistas, né? Então, tem um autor que eu li que ele fala o seguinte, né? Ele fala que quando, até o fim das leis antissocialistas, o Partido Social Democrata, ele
era mais aberto à aliança com intelectuais que não fossem necessariamente socialistas, ou que não fossem partidários, e que quando as leis antissocialistas caem, eles ficam um pouco mais fechados, né? Porque aí já não precisava, enfim, já podia ser mais aberta, né? A propaganda política deles, assim. Então, o Neue Freie Volksbühne, em 1895, contava com 1.000 membros, né? Era menor, foi uma dissidência ali. Mas aí eles, na verdade, começam a crescer. Em 1895, o governo decide que eles vão ser submetidos à censura, sim, né? Que não vão escapar da censura. E aí eles acabam fechando, mas retornam 2 anos depois, em 1897. Só que aí já não é mais tão político, né? No fim, eles acabam se juntando. Em 1903, eles constroem aquele teatrão lá, que eu mostrei. E em 1920 eles acabam se reunificando já com 80.000 membros, né? Ou seja, nada desprezível, né? Aqui vocês veem uma foto, né? Ele foi destruído durante a guerra e depois foi reconstruído, né? Então tá lá até hoje aqui uma foto dele em 2017. Bom, aqui eu vou mudar um pouco de tema, né? Porque para além desse movimento, né, a gente vê ali para, né, fechar esse tema do Volksbühne um pouco, a gente vê que assim o que o próprio Piscator fala, né, que ele acompanha o desenvolvimento da social-democracia. Então, conforme a social-democracia vai acontecendo aquilo que eu falei para vocês, né, dela ir indo mais à direita, se tornando mais conservadora, o teatro da social-democracia faz o mesmo. Ele vai se tornando menos político, vai fazendo peças cada vez menos políticas. Aí eles eventualmente chamam o Max Reinhardt, que era o grande nome, né, lá do teatro alemão, mas que fazia um teatro bastante voltado para inovações estéticas, para espetacularização e nada político. Ele assume a direção, né, ali, se eu não me engano, em 1911, 11 a 14, eu acho. Então, enfim, abandona o caráter político, né? E daí do outro lado, né, voltando para a trajetória do Piscator, quando eles voltam da guerra, a primeira forma de atuação política que esses artistas têm, em paralelo com o expressionismo que estava se desenvolvendo, mas essa ala mais à esquerda, que era o Piscator e seus amigos, digamos, vai fundar o movimento dadaísta, né, em Berlim. E que é um movimento dadaísta que ele é mais político do que o que a gente costuma conhecer do dadaísmo, que é o dadaísmo de Zurique, né? Então, o que o Piscator fala? Ele fala, até esse momento, em 1919, nosso grupo, com exceção de Gross, cujos desenhos políticos incisivos haviam sido pioneiros em nosso rumo, não havia produzido nada que não fosse as performances da Dada, que haviam causado risadas e rejeição nos círculos burgueses. Enfim, o George Gross é esse cara, esse desenhista que vai fazer charges políticas, né? Que são muito fortes, né? Que são uma marca da época, assim, acho que são. Ele produz, talvez, junto com o John Hartfield, as imagens mais fortes desse período da guerra, assim, né? Então, aqui um desenho dele de 1918, né? Que é adequado para uso em guerra. A gente vê um esqueleto, né? Sendo examinado por um médico, que é tipo eles falando assim: ah, não pode mandar para guerra, tá bom para ir lá para o campo de batalha morrer, né? Aí eu trouxe aqui alguns desenhos deles para vocês verem. Esse aqui de 1920, né? Que fala sobre essa figura aqui, Hugo Stinnes, que era um burguês lá, um industrial bem importante, né? E aqui ele com o imperador, né? De marionete na sua mão, assim, né? Tipo, denunciando que por trás da guerra estavam os interesses dos grandes capitalistas, né? Aqui, ó, os comunistas caem e a taxa de câmbio sobe. O sangue é o melhor tempero, que era um subtítulo, uma legenda que tinha. Que é depois, né, justamente do massacre do levante espartaquista em 1919. Aí aqui os burgueses deleitando-se no seu jantar, enquanto os comunistas são assassinados no fundo. E aqui os autômatos da República, né? Enfim, a galera levantando o patriotismo aqui durante a guerra. Então ele fez muitos, né, desses desenhos, inclusive ele foi... E aí ele vai trabalhar nas peças do Piscator, né? Ele vai fazer
cenários, vai fazer adereços, vai fazer coisas que a gente vai ver e depois, inclusive, vai ser processado judicialmente por alguns deles, né? E aí só contar um episódio, né? Uma dessas... Eu ficava muito curioso, né? O que eram essas performances dadaístas que eles faziam, né? E aí eu encontrei num livro da Judith Malina, que ela foi... Não sei se vocês conhecem a Judith Malina, ela foi diretora do Living Theater, né, que foi um teatro bem importante nos Estados Unidos, anarquista, e ela foi aluna do Piscator, né? Depois eu vou, nas últimas aulas a gente vai comentar um pouco disso, sim? Mas ela foi aluna do Piscator, ela escreveu um livro muito bom, né, que chama o livro de anotações do The Piscator Notebook, né? E no Brasil foi editado pela editora do Sesc, né? Notas sobre o Piscator. Eles colocaram esse subtítulo que diz Teatro Político e Arte Inclusiva, não sei de onde eles tiraram isso, assim, certamente o Piscator nunca falou numa arte inclusiva, mas, enfim, eles resolveram colocar. E aí, nesse livro, ela relata que em 1946, quando ela era aluna do Piscator, ele contou de uma dessas performances dadaístas, né? E aí era assim, tinha um teatro lá, e aí chegavam, enfim, era um teatro chique, elegante, né? E chegavam todos os burgueses bem vestidos e as damas com seus vestidos chiques e elegantes, e aí eles sentavam e em cima do palco tinha vários barris empilhados, tinha uns barris lá. E aí não acontecia nada, né? Eles ficavam lá sentados e não acontecia nada, não acontecia nada. Aí uma hora a galera ficava puta, né? E começava a falar assim, começava a gritar, né? A vaiar e tudo mais. E aí nessa hora entravam uns caras vestidos de bombeiro com umas mangueiras e começavam a jogar água na plateia, né? Nesses caras que estavam vaiando, assim. E aí os caras começavam a levantar para ir para cima deles, né? E nessa hora abriam os barris e saíam de dentro dos barris uns caras gigantes, que eram tipo uns lutadores profissionais, assim. E aí eles iam lá, pegavam os caras que estavam se revoltando e botavam eles de volta sentados na cadeira, assim, tipo, obrigavam eles a ficar sentados, assim. E era essa a performance, né? Enfim, que era uma coisa justamente, né? Essa coisa de, tipo, eles chocavam lá, eles provocavam essa plateia burguesa e tudo mais, assim, mas, tipo, né? O que o Piscator fala era, bom, não servia para nada, né? Não ia para lugar nenhum isso, assim. Mas eu achei muito engraçado. E aí, essa revista aqui foi uma revista que foi feita pelo Gross e pelo Wilhelm Hertzfeld, Cada Homem em Sua Bola de Futebol, né? Uma publicação bem dadaísta, assim, né? E aí, tipo, tem aqui na capa, né? O concurso de beleza, né? Quem é o mais bonito? E aí tem várias figuras políticas da época, né? Importantes, assim. Ela foi lançada em fevereiro de 19, foi imediatamente apreendida pela polícia, né? Acusada de obscenidade. E o Walter Mering, que era esse que fez essa publicação do interior da revista, foi acusado de obscenidade, foi a julgamento, né? E, enfim, acabou a revista, né? Teve só essa edição. Depois eles fizeram essa outra revista, a Fallen Deep Light, que já era mais política, né? Já era mais política não, né? Mas, assim, menos dessa coisa dadaísta do nonsense, assim, né? Ela foi feita pelo George Gross e o John Hartfield e durou entre 1919 e 1924, né? E aí o que o Piscator fala, né? Ele fala assim, os desenhos e poemas não eram mais determinados por postulados artísticos, mas pela sua efetividade política. O conteúdo determinava a forma. Ou melhor, formas sem objetivo próprio ganhavam um conteúdo que atacava um alvo específico, o que por sua vez lhes dava uma forma mais clara e penetrante. Né? Então, tipo, vê assim que não é o objetivo é político, não é estético, né? Não é fazer uma coisa linda, deslumbrante, mas utilizar esse desenho da forma mais politicamente efetiva, né? Para criticar os seus alvos, né? Então, eu trouxe aqui umas capas para vocês verem, né? Aqui vocês veem um oficial brindando enquanto tem uma montanha de cadáveres ao seu redor. Essa aqui de janeiro de 1920. O capital e os militares desejam um ano novo abençoado. E aí, bom,
eu quis mostrar isso um pouco para dar uma ideia para vocês, assim, de que era um caldeirão ali que estava, né, em ebulição, com vários artistas próximos ali do círculo do Piscator, procurando elaborar uma arte que servisse como uma arma política, que criticasse a guerra. Tinha os expressionistas, tinha esse dadaísmo, tinha essas revistas políticas, né? E aí é em meio a isso que o Piscator vai tentar dar uma saída para aquela inquietação, né, que eu coloquei ali anteriormente, que ele falava que, por um lado, ele já estava comprometido politicamente, e, por outro, ele ainda não sabia como fazer uma arte que expressasse essa política, né? Então, a primeira tentativa dele vai ser um teatro que ele vai fazer em Königsberg, que né, fora de Berlim, em 1919. E aí ele faz algumas peças, faz de Strindberg, Wedekind, quer dizer, umas peças que são mais para o expressionismo. E aí ele diz que ele estava pensando, ele pega uma peça do Ernest Toller, né, que é A Transformação, e a ideia dele era dar contornos realistas, né? Ele fala aqui embaixo, né? Retrabalhei a linguagem para sugerir a Toller como poderia libertar seu estilo de seu expressionismo lírico. Quer dizer, ele queria tirar o expressionismo da peça, né? Queria pegar, de certa forma, o enredo da peça e fazer daquilo uma peça realista. E aí é muito interessante, né? Porque nesse momento ele começa uma coisa que vai ser muito característica do Piscator, que é pegar os textos e mudar eles totalmente, né? Ele fala assim que ele se opõe à ditadura do texto, né? Ele fala assim que os autores veem seu texto como uma coisa sagrada, especial, que deve ser respeitada. Ele não respeita nada disso, né? Inclusive ele vai ter algumas brigas com autores por conta disso, porque ele fala que ele não encontrava a dramaturgia. Isso ele vai falar mais para frente, né? Aqui ele ainda está tateando, mas lá, quando ele já tem os objetivos políticos dele mais claros, ele fala que ele não encontra uma dramaturgia adequada. Então, o que ele faz é pegar os textos que ele encontra, que tenham, digamos, mais a proximidade com esse objetivo político, e retrabalhar eles para tentar transformar eles em uma coisa adequada ao que ele queria fazer. E aí, como ele falou dos desenhos do Gross, né? O objetivo é o político. A forma vai ter que se adequar a esse objetivo. Então, ele vai retrabalhar a forma para tentar chegar nesse objetivo. Aqui é a primeira tentativa dele. Ele não chegou a encenar essa peça, porque o teatro já deu um escândalo lá por coisas que ele disse das autoridades locais e já teve que fechar. Então, ele vai para Berlim, né? E lá em Berlim, aí ele vai fazer o teatro. Já tinha lá um teatro proletário, né? Que era do Karl-Heinz Martins, que enfim, durou uma apresentação, não foi uma coisa que... E aí o Piscator vai assumir esse teatro proletário. E que vai ser o primeiro teatro de agitprop, né? Não sei se todos estão familiarizados com esse termo, mas é agitação e propaganda, quer dizer. Aí ele vai ser, de fato, onde o Piscator vai começar a conseguir dar forma, construir essa forma de teatro que ele quer fazer, né? Então ele fundou com gente que veio com ele do movimento dadaísta, né? Teve uma influência clara do Prolet Cult russo, né? Que era... tinha gente que tinha conhecimento, né? Acho que o próprio Piscator não tinha tanto conhecimento do que estava rolando, mas o Prolet Cult era um movimento de cultura proletária, de arte proletária que tinha na Rússia, que tinha muitos trabalhadores, né? Que faziam arte, que faziam teatro, que faziam diversas coisas, assim, e que tentavam criar uma nova arte, né? No período revolucionário lá. E era um esquema de assinaturas. Ele teve entre 5 e 6 mil assinantes, o que era pouco para a época, por incrível que pareça, né? Mas o que ele dizia, né? Sobre esse teatro, né? Eu até mandei para vocês, não sei se vocês conseguiram ler, mas um texto, né? Foi o primeiro texto que eu mandei para vocês, que era tipo um programa, né? Do Teatro Proletário, que isso aqui que vocês estão vendo é tipo a capa, né? A capa desse programa. Esse desenho é do George Gross. E é tipo um manifesto programático, né, de certa forma. Assim. E o que ele queria? Menos arte, mais política. Cultura proletária e agitação enraizada nos princípios de todos os elementos do proletariado, né? Então, nesse momento, é um momento, assim, que essa ideia do dadaísmo vem muito forte, né? Que é, tipo, a arte é merda, baixa a arte. Eles não querem arte. Querem fazer agitação
e propaganda política, e querem usar o teatro para isso, né? E aí eles constituíram, isso é bem interessante, na forma organizativa, eles convocaram publicamente para fazer um comitê de apoio formado por organizações operárias que fosse, digamos, ele queria colocar o teatro como à disposição das organizações operárias revolucionárias, né? Então ele fala aqui que um comitê dos trabalhadores revolucionários foi fundado para apoiar um teatro proletário. E aí os membros, né? Os comitês culturais do Partido Social Democrata Independente, o SPD, que era aquele racha da social-democracia, do Partido Comunista dos Trabalhadores, do Partido Comunista Alemão, do Sindicato Livre dos Trabalhadores, do Sindicato Geral dos Trabalhadores, dos Amigos da Natureza, que era um clube de caminhada dos trabalhadores, da Associação Internacional das Vítimas de Guerra, do Conselho dos Desempregados. E aí eles também tiveram apoio prometido do Escritório Central dos Atendentes de Loja. E aí eles falam assim, o comitê convida todas as organizações que apoiam a ditadura do proletariado a comparecer à sua segunda reunião, durante a qual os artigos da associação e seu programa serão discutidos. Esse chamado foi publicado em jornal, né? Então, o que eles queriam era, de fato, que as organizações operárias tomassem para si esse teatro, né? Que eles vissem como um teatro seu. Ele fala, não foi um teatro que proporcionou arte ao proletariado, mas sim propaganda consciente. Não de um teatro para o proletariado, mas de um teatro proletário. Proibimos radicalmente a palavra arte da nossa programação. As nossas peças eram chamadas destinadas a influenciar a atualidade, a ser uma forma de atividade política. Então, tinha alguns... O Piscator era ator profissional, tinha um outro, mas a maioria eram amadores, eram trabalhadores que não eram atores profissionais. Aqui a capa de um dos programas deles, e aí essa Der Gegner, que era outra revista política que tinha, teve essa edição especial dedicada, né, ao teatro proletário. Saiu aquele texto lá que eu mandei para eles, foi publicado nessa revista. E aí eles não faziam o teatro na caixa, né, no teatro, eles iam para os clubes operários, para cervejarias, o que o Piscator fala, as massas seriam encontradas em seu próprio território, né? Então, eles iam até os trabalhadores para fazer a agitação e propaganda, eles ficavam no teatro esperando que os trabalhadores viessem, né? Então, isso já coloca muitas características, né? Porque, bom, você vai ter que ter uma iluminação, eles falavam que levavam um carrinho de mão, uns holofotes para fazer iluminação. Era um cenário simples, né? Tudo era muito simples porque tinha que ser desmontável, inclusive porque a polícia frequentemente comparecia, né? Para reprimir, e eles tinham que ter tudo prontinho para sair correndo quando a polícia aparecesse, assim. Então tinha também que ser, né? Tipo, muito ágil, assim. E aí ele fala que os cenários deixaram de ser apenas decoração, mas também apontaram as implicações sociais, políticos, geográficas e econômicas. Tinham um papel a desempenhar. Então aqui a gente já vê o teatro épico surgindo, né? Por quê? O épico é justamente quando você introduz um elemento que é narrativo, né? Que tá o contexto social, que está para fora daquela situação e que tenta esboçar uma situação maior dentro do qual a ação dramática está inserida, né? Então, o cenário, ele já era um comentador da cena. Ele já tinha uma função narrativa. Ele não era só, tipo, você está na floresta, então o cenário é umas árvores. Não. Ele vai comentar a ação. A gente vai ver aqui na próximo slide, eu trouxe um exemplo aqui. Os personagens, eles também não eram indivíduos, eles eram figuras sociais, tipo, o capital, o trabalhador, o soldado. Eles representavam figuras sociais, né? Então, já também saindo do drama, né? Porque eles estão dando conta de apresentar uma situação social. Eles estão dando conta de representar um momento político, histórico, né? E aí a primeira peça deles, a primeira apresentação que eles fizeram, eram 3 esquetes independentes, como se fosse um jornal, né? Com 3 notícias. Terminava com todo mundo cantando a Internacional, que nem a maioria das peças do Piscator, né? E aí eram 3 peças que era uma sobre os feridos de guerra, chamava O Aleijado. E aí mostrava um soldado que tinha sido ferido na guerra,
e aí ele era expulso de um lugar, de um restaurante lá e tal, e eles meio que mostravam isso, né? Como eram tratados os soldados que eram aleijados na guerra e chamava o público à solidariedade, né? Falando, esse soldado, né, é um trabalhador, etc e tal. Tinha uma outra que falava sobre a revolução na Hungria, né, que era sobre um soldado que ele tá lá no portão, e aí ele tá defendendo, e aí, tipo, tem uma situação que eu não me recordo exatamente o que era agora, mas é uma mulher que pede ajuda, e aí ele abandona o seu posto e adere à revolução, né? Isso já tinha acabado de acontecer um esmagamento, um relevante revolucionário na Hungria, né? Então a peça falava um pouco sobre isso, assim. E a outra era sobre a Rússia, né? Que aí trazia o cenário da Revolução Vitoriosa e tudo mais, né? E, e aí eles distribuíam junto um panfleto que comentava as três cenas, né? Então, de certa forma, assim, esse panfleto, programa, né? Ele que dava unidade, que mostrava que as três situações estavam interligadas, né? Essa ideia da internacional no final, né? Mostrando um pouco assim, são três países onde os trabalhadores estão em luta e a gente precisa se solidarizar e se unir porque a nossa luta é uma só, né? Na Alemanha, na Hungria e na Rússia, com as suas diferentes situações, os trabalhadores estão lutando pela mesma causa, né? Aí aqui é uma foto bem ruim, eu sei, mas é o que tem para hoje, do cenário, né, que foi feito pelo John Hartfield, né? Então vocês veem que é um mapa aqui, né? E aí aqui na frente, né, os personagens e tal. Tem uma história que o Piscator conta desse cenário que é bem interessante. Ele brinca, né, falando que o John Hartfield que criou o teatro épico, porque eles foram apresentar e aí o John Hartfield tinha que trazer o cenário. Ele não chegava com o cenário, e aí a peça estava atrasada. Aí uma hora eles desistem e falam, bom, vamos começar sem o cenário. Aí eles começam a fazer a peça, aí no meio da peça chega o John Hartfield esbaforido lá com o cenário embaixo do braço, e fala, não, para a peça, para, eu tô com o cenário aqui, a gente tem que pendurar. E interrompe, né, a apresentação, não tem jeito, eles têm que parar e falam assim, não, meu, mas você demorou pra caramba, a gente começou sem você. Aí ele fala assim, não, mas a culpa foi sua, que não mandou o carro me buscar. Aí eles discutem lá, e aí ele fala, bom, então vamos fazer uma votação aqui com o público. Quem quer parar a peça para pendurar o cenário, a gente começa do começo de novo. Aí eles votam para parar a peça e bota o cenário lá. E aí ele fala que isso foi a criação do teatro épico, né? Foi esse momento em que eles votaram para parar a peça e pendurar o cenário lá. Enfim, né? Quebra total da quarta parede, aí todo mundo interagindo e tal. E aqui é uma cena da outra peça, né? O Aleijado. Esse aqui embaixo, que é o Aleijado, é o Piscator. Aqui no meio. Também uma foto meia boca, né? Mas a gente tem poucos registros, né? Dessas apresentações, é claro, né? E engraçado que eles falam que os melhores registros, né? Tem um comentador que fala que os melhores registros dessas apresentações eram os registros da polícia, né? Então a gente sempre contando aí com nossos amigos da repressão para poder relatar as apresentações. Então eram essas três peças que eu falei, né? Der Krupel, o Aleijado, Russlandstag e Von der Toren, né? Que essa é sobre a Alemanha, sobre a Rússia e sobre a Hungria. E o Piscator fala, o teatro já não tentava simplesmente apelar às emoções do público, já não especulava sobre a sua capacidade de resposta emocional. Apelava conscientemente ao seu intelecto. Não deveria mais haver apenas ímpeto, entusiasmo e êxtase, mas também iluminação, conhecimento e clareza, né? Ou seja, o objetivo do teatro não é entreter, não é alegrar, não é deixar as pessoas felizes, mas é discutir, apresentar uma situação política e social, né? E colocar as pessoas para pensar sobre aquilo, né? Para debater aquilo, para se posicionar em relação àquilo, né? Para chamar, ele convoca o público, né? Ele vai nas cervejarias, tá lá o pessoal bebendo cerveja. Imagino que devia ser bem difícil apresentar nesses lugares, né? Porque tá todo mundo lá bebendo e tal. Eles chegam, montam uma peça ali no meio, apresenta, canta internacional e tá chamando, né? Os trabalhadores, meu, olha lá, a gente precisa fazer alguma coisa sobre isso, né? Então, quer dizer, ele está se esforçando para fazer um tipo de teatro que seja um elemento ativo, né, de intervenção política, né?
Aí aqui eu trouxe um fragmento que eu acho bem interessante, que é a crítica, né, da Gertrude Alexander, que era uma militante lá do Partido Comunista, que ela escreveu a crítica dessa primeira apresentação no jornal, né, do Partido Comunista, o Die Rote Fahne, Bandeira Vermelha. E aí a bela recepção que ela deu foi assim, ó: não há uma objeção elementar à ideia de um teatro proletário, e nós devemos admitir que a necessidade de um palco proletário possa existir. Lemos no programa que não há intenção de ser arte, mas sim propaganda. A intenção é colocar a ideia proletária comunista no palco, de modo que o efeito seja propagandístico e educativo. A intenção não é desfrutar arte. Sobre isso devemos dizer: nesse caso, por que escolher o nome de teatro? Chamemos as coisas pelo seu nome e rotulemos: propaganda. O nome teatro o compromete com a arte e a um nível artístico de performance. A arte é uma coisa sagrada demais para emprestar seu nome a misturas propagandísticas. O que precisamos hoje é que a arte seja forte. Tal arte pode até ser burguesa em sua origem, mas ela deve ser arte. O Piscator cita esse trecho assim, e ele fala, né, como ela estava apegada a uma concepção burguesa de arte, né? Bom, deve ser arte, deve ser belo, deve ser, enfim, né? Ela fala que não tem nível, aquela apresentação não tem um nível artístico, né? Que ela esperaria que a arte é uma coisa nobre, elevada, né? Enfim, o partido, muitos, né? Muitos comunistas vão receber dessa forma e só depois de muito tempo, quando o Piscator já faz um relativo sucesso e ele já vê que tem uma eficácia política no que ele faz, aí o Partido Comunista vai mudar de ideia e vai começar a chamar ele para fazer coisas. A gente vai ver isso, né? E aí, o Piscator, depois disso, né, quando o Teatro Proletário, enfim, ele faz as suas apresentações, ele tem uma temporada, ele apresenta algumas coisas. Quando eles vão renovar a licença, o chefe de polícia não renova, né, não dá autorização para eles continuarem, que foi uma ordem que veio de cima, né. Na verdade, vem que é inconveniente politicamente e não permitem que o Teatro Proletário continue funcionando. Aí o Piscator vai passar uma temporada fazendo peças que ele diz que ele mesmo chama de um retrocesso político, né? Ele vai passar pelo um teatro em que ele faz peças que são mais convencionais, mas ele diz que enfim, teve a sua importância para ele se firmar, para ele botar um pé ali sólido no teatro em Berlim, né? Que isso permitiu que ele depois fizesse outras coisas. Mas ele não nem comenta tanto sobre as peças desse período, ele não acha que é tão importante politicamente. Tem uma outra atuação dele que, na verdade, eu não encontrei muita coisa ainda a respeito dela, mas que eu acho que deve ser bem interessante, que é com o IAH, né, que é a Associação Internacional de Ajuda aos Trabalhadores Russos, né, porque em 1921 teve uma questão climática lá que devastou as colheitas e teve uma fome muito grande na Rússia. E aí os Estados Unidos, para tentar botar um pezinho ali na Rússia, fazem uma associação de solidariedade, não sei o quê. E o Lenin, para contrapor a isso, ele resolve fazer uma associação de ajuda, né, ligada ao governo soviético, e ela é feita também na Alemanha, né? O Willy Munzberg vai dirigir e o Piscator vai fazer coisas, né, nessas noites de arrecadação de fundos, etc. Mas eu não encontrei muita coisa sobre esse trabalho, né? Ele passa alguns anos fazendo isso, assim. E eu acho que inclusive esse momento vai ser muito importante para conquistar também a confiança do Partido Comunista, né? Que tinha feito aquela crítica pouco receptiva, mas acho que a atuação dele nesse momento, junto ao partido, né, vai ser decisiva para depois eles chamarem ele, né? Aí, depois desse período, né, que ele passa ele vai ser convidado como para dirigir, olha que ironia, no Volksbühne, né? Que estava lá, bom, há muitos anos, sem fazer nada político, sem se meter em política, ele vai ser convidado, né? Muito por influência do Leopold Gessner, né? Que era um cara que, inclusive, o Piscator falou que era o mestre dele, né? E que aí ele vai...
o Piscator fala, né, sobre Volksbühne, que ele havia abandonado seu último vestígio de agressividade, sendo absorvido e digerido pelo sistema teatral burguês. Para esse Volksbühne que o Piscator é convidado, né? Só que aí vai ser o primeiro teatro com recursos, né? Com recursos materiais que o Piscator vai poder atuar. Opa. E que tem aí os seus 150 mil membros nessa época, né? Então, um belo público que o Piscator vai ter acesso, assim. E ele lá vai dirigir 11 peças, né? Ele separa, assim, ele fala que, na verdade ele lista 13, porque ele fala que foram 10 peças relativamente convencionais, sem nada demais, e 3 peças bem políticas, né? E que vai gerar um bafafá, né? O Piscator lá. Porque ele vai ser... Essas peças que ele faz de teor político vão gerar um debate público que vai se alastrar pelos jornais, vai pressionar a direção do Volksbühne a atuar contra ele, né, a se posicionar, e, enfim, vão ter muitas discussões, né? Ele relata, no livro dele, ele traz vários trechos de jornais, e uma das coisas que eu acho mais interessante nesses trechos são os jornais da direita, né? Da direita, da cristã, da extrema-direita, da direita nazista, tal, proto-nazista, né? Que também eles falam assim... parece que eles reconhecem mais a importância do trabalho do Piscator muitas vezes que os jornais da esquerda. Eles falam, olha o que o Piscator está fazendo, a gente devia fazer igual, a gente devia ter um teatro nosso para fazer a nossa política, né? E falam e, enfim, protesto, falam que ele tem que ser tirado de lá, blá, blá, blá. E aí, entre essas peças, né, uma delas vai ser censurada, né, que é uma peça assim, que foi uma tentativa da direção do Volksbühne de ficar em cima do muro, que era uma peça sobre uma revolução em 1400. Era uma peça revolucionária que se passava em 1400, que chama Tempestade sobre Gotland, né? Só que aí o Piscator, o que ele vai fazer? Ele vai inserir referências a União Soviética. Esses trechos são censurados, isso vai levar esse movimento que acaba levando à resignação do Piscator, né? Ele pede demissão do cargo de diretor lá, mas ele consegue estabelecer uma boa relação com o que eles chamavam de sessões especiais, que eram uma espécie de sessões jovens, né? Os assinantes da juventude do Volksbühne e que eram ligados mais a uma ala esquerda, né, do Partido Comunista ou das organizações de trabalhadores. E esses vão depois estabelecer um acordo lá com outro teatro do Piscator, mas isso a gente comenta depois, assim. Enfim, a primeira peça que o Piscator dirige no Volksbühne é a Bandeiras, né, um drama, uma peça escrita pelo Alphonse Paquet, que era um jornalista, que ele tinha ido para a União Soviética, conheceu o trabalho do Meyerhold, né, e acho que isso é importante porque a gente vai vendo assim, né, como essas influências elas vão sempre aparecendo de um lado e de outro, né. O Piscator não conhecia o trabalho do Meyerhold, né, ele fala isso no livro, assim, porque tem uma hora que ele fala assim, muita gente diz que eu usei a projeção do cinema inspirada no Meyerhold, ele fala, na verdade, aí ele fala a data, né, que ele usou, ele fala, na verdade foi antes, mas eu nem conheci o trabalho dele, mas ele fala assim, mas não importa, essa questão da precedência, na verdade não tem nenhuma relevância, ele fala, a única coisa que isso pode mostrar, na verdade, é como situações políticas semelhantes que a gente vivia levaram a gente a procurar saídas semelhantes, para expressar politicamente o que a gente queria. Como a gente tinha objetivos em comuns, uma visão política parecida, a gente procurava recursos parecidos, né, para expressar isso. Assim. Mas no Fanning, o Alphonse Paquet ele dá um subtítulo, né, ele coloca um drama épico no subtítulo, né, e é uma peça sobre os mártires de Chicago, né, de Haymarket. Não sei se vocês conhecem essa história, ela é bem famosa, né, que foi quando, inclusive em homenagem a esses mártires, que se consagrou o 1º de maio como Dia Internacional dos Trabalhadores, né? Que foram
eles estavam lutando pela redução da jornada de trabalho, né, pela jornada de trabalho acho que era de 10 horas, não sei se era, acho que nem era ainda de 8 horas, não sei se era de 8 ou 10 horas, mas enfim, pela redução da jornada de trabalho. E aí a polícia plantou uma bomba lá que explodiu e acusaram os líderes militantes anarquistas que estavam envolvidos nessa luta pela redução da jornada de trabalho. Eles foram presos e enforcados, né? E aí a peça fala sobre isso, né? Sobre esse episódio, sobre essa luta. E não foi à toa, né, que esse tema foi escolhido, porque nesse momento os trabalhadores da Alemanha estavam lutando pela redução da jornada de trabalho, né? Mas parece que a direção do Volksbühne, para tentar tirar da reta, assim, coloca no programa que aquilo não era sobre uma questão política atual, que as pessoas que procurassem essas referências iam se frustrar e tal. Eles que faziam de tudo para tentar minimizar, né, o que o Piscator estava tentando fazer, que era uma atuação política ali na peça, né? E aí essa estrutura, né, já era, tipo, como o Alfonso, o próprio autor da peça fala, um drama épico, porque não tinha essa continuidade dramática do encadeamento das cenas e tal, eram 20 cenas soltas, o Piscator parece que tirou uma, ficaram 19, que não tem essa continuidade, né? E aí tem um prelúdio, né, que ele usava, que na peça, no texto da peça, ele usava marionetes, né, para falar dos personagens. O Piscator vai substituir isso por projeções das figuras, né, históricas que eram dos personagens, né, e aí vai ser a primeira peça que ele vai usar a projeção, né, de fotos. Ele queria usar filme já, mas por problemas, enfim, possibilidades técnicas não usou, ele usou só a projeção de imagens, né. Então ele projetava as imagens quando apareciam os personagens, então, quer dizer, ele já vai usando essa coisa da projeção de imagens como um recurso narrativo, para comentar a cena, né? Porque a questão é justamente, né, o que ele vai utilizar esses recursos para poder extrapolar o que acontece ali na ação dramática e mostrar o que está fora, o que está além, o que está no cenário histórico, né? O que está como pano de fundo, né? O pano de fundo não, né? O contexto, né? Ao contrário, ele usa a peça como, digamos, um pano de fundo para comentar a ação política e social que acontece, né? E aí ele usava dois cenários alternados, né? Então apagava um, acendia outro, assim, né? Não tem fotos, eu não encontrei, pelo menos, infelizmente. E ele fala também da música como um elemento narrativo. Ele não desenvolve isso, mas já é interessante que aparece essa música, que foi composta pelo Edmundo Meisel, como também um elemento que não era simplesmente um pano de fundo, mas que deveria comentar a cena, né? Então vocês veem que a ideia, né, vai ser de usar todos os recursos possíveis para poder comentar a cena e o sentido político, né, que essa cena tem. Aí eu trouxe dois trechos de críticas para que dá uma boa ideia, né, de como foi entendida essa peça, né? O Léo Lânia vai ser um cara, inclusive, que vai trabalhar depois com o Piscator. Ele vai escrever uma peça que chama Conjunctur, que foi uma das peças que eles desenvolveram no coletivo dramatúrgico lá do Teatro do Piscator, que o Brecht também participou, depois a gente vai chegar lá. Ele fala assim: o autor evita conscientemente qualquer tipo de tratamento artístico e deixa os fatos falarem por si. A obra não tem heróis ou problemas. É uma longa luta épica do proletariado pela sua liberdade. Né? Quer dizer, ou seja, não tem protagonista. Os personagens são os trabalhadores, é um personagem coletivo que aparece ali representado nas cenas, né? Mas não vai ter um herói, não vai ter um protagonista, não vai ter um desenvolvimento dramático, né? E aí, 5 anos depois, escrevendo sobre a peça de novo, ele disse: a produção despojou o sujeito de suas associações históricas particulares e enfatizou o contexto econômico e social. Portanto, Bandeiras foi, em certo sentido, o primeiro drama marxista, e essa produção foi a primeira tentativa de tornar as forças do materialismo tangíveis e compreensíveis. E aí, a crítica do Alfred Doblin, né, que muitos devem conhecer pelo Berlin Alexanderplatz, né, que é um dos romances mais
importantes dessa época aí da Alemanha. Ele fala assim, Paquet dramatizou intencionalmente o levante anarquista em Chicago, de tal forma que o retrato final ficou a meio caminho entre o drama e a prosa ficcional. É um erro chamar isso de defeito. Não se pode culpar uma mula por não ser burro ou cavalo. Ela só pode ser ruim se for uma mula ruim. As peças com uma mensagem tenderão a ser romances dramáticos, e a chama da inspiração será mais épica do que lírica. É muito interessante, né, esse trecho, porque vocês lembram de quando o Piscator está comentando os dramas expressionistas, que ele falam que não eram dramas líricos, né? Aqui o que ele está falando é, quando você quer falar de uma coisa, quer narrar um fato, não é possível, vai tender a ter uma linguagem que se aproxima do romance, porque é uma narração de um evento histórico, não uma situação intersubjetiva. Ele não está, né? Porque você poderia pegar a história lá do líder da greve e mostrar ele indo em casa, ele conversando com a esposa, com os filhos, ele no trabalho, e a história daquele indivíduo naquele acontecimento e o acontecimento histórico como pano de fundo. E aí você fazer um drama. O que o Piscator faz, não. Ele coloca no primeiro plano o acontecimento histórico. E as personagens vão aparecer coletivamente nesse... Né? E aí ele fala, bom, muita gente falava que isso era um problema, porque fala, isso é um drama defeituoso. Porque não tem o desenvolvimento dramático, não tem a protagonista, não tem não tem todos os elementos da peça bem feita, né? Como se diz. Ele fala, não, né? Você não pode... Ele não está tentando ser um drama. Não é um burro, um cavalo, é uma mula. E é uma. Aí você tem que avaliar por esse critério. Ele consegue falar do evento histórico? Ele consegue trazer isso para o primeiro plano e fazer essa narração? É com esse critério. Ele fala, você tem que mudar os critérios para. Não são os mesmos critérios que você vai avaliar um drama. É um critério para avaliar uma peça épica. Né? Ou seja, ele já vê que ali tem um novo tipo de teatro, né? E que, como o Léo Lânia falou, ele fala, o primeiro drama marxista, o primeiro, ele quer dizer a primeira peça que fala isso, coloca os eventos históricos e políticos, sociais no primeiro plano, né? Aí, enfim, depois disso, né, quando o Piscator já está aí, né, fazendo essas coisas, tal, aí o Partido Comunista resolve chamar ele para fazer uma peça de agitação e propaganda para apoiar eles na eleição parlamentar, né? Não sei se a gente deixa isso para a próxima aula, para poder deixar esse final para a gente discutir, né? E tal. Eu fico aqui falando sozinho, eu me sinto meio. O que vocês acham? Eu gostei dessa ideia. Pode. Tá bom, então eu vou fechar o microfone aí. Quem quiser falar. Oi, eu queria que você terminasse essa ideia. Você vai retomar isso? Você quer? Não. Essa última? Deixa eu ver. Ok. Não é unânime, entendi. Eu tava pensando da gente, que agora que foi para outra peça, né? Talvez da gente poder usar isso para. Deu tempo de falar bem menos coisas do que eu esperava, na verdade, mas acho que é sempre assim.
Vocês são tímidos, gente? Vocês não têm nada para falar? Ah, não necessariamente, né? Eu acho que é mais interessante, tipo, sei lá, tem um monte de gente aí que estuda isso, que manja de teatro épico, e você não tem nada que você pensou aí que você quer compartilhar com a gente. Putz, o pior é que eu não sei muito, assim, não vi muita coisa da relação dele com o Doblin. Eu sei que ele aparece essa crítica que ele fez a peça lá, mas vou ver até se eu acho alguma coisa. Tem essa história que se diz que o Devlin foi o primeiro que falou da noção do teatro épico, né? A partir da crítica que fizeram para eles. Aí por isso que fiquei curiosa, todas as vezes que apareceu o termo de teatro épico, e a primeira vez, e a apresentação, e aí tem essa história de que a noção apareceu criticamente, e aí o Devlin juntou um grupo e queria um pouco por aí perguntar. Eu também sempre ouvi essa história, mas aí depois quando eu vi, por exemplo, que o próprio Alphonse Paquet coloca no subtítulo drama épico, eu falo, bom, então não é bem assim, né? Eu acho que foi isso, foi uma coisa, um termo que deve ter ido surgindo ali, meio nos debates, nas coisas, até talvez o texto do Doblin tenha sido o primeiro que tem a repercussão, grande circulação, e por isso ficou meio consagrado como ele tendo, ou também que ele fez uma análise, né, talvez mais profunda, mais completa, assim, sobre por quê, né, por que pensar esse teatro como um teatro épico. O Juan perguntou se as obras do Piscato foram apresentadas na União Soviética, período entre guerras. Depois a gente vai falar um pouco. O Piscator teve uma passagem, né, pela União Soviética, quando ele sai da Alemanha para não ser morto, né, pelo nazismo, ele ele vai dirigir um filme na União Soviética, né? A ideia seria a gente até passar um trecho, eu não sei se eu vou conseguir, porque eu ainda não descobri como é que faz para passar vídeo aqui com som. A gente pode ver sem som também, né? Mas era um filme que ele fez lá, Revolta dos Pescadores, baseado no romance da Anna Seger, que a ideia era ser uma peça de propaganda contra o nazismo. Ele fala, inclusive, que foi um fracasso, porque quando eles terminam o filme, o nazismo já tinha triunfado. Então, ele disse que não servia ao propósito. Mas ele enfrentou muitos percalços, né? Na União Soviética, ele chegou a ser presidente da Associação Internacional de Teatros Revolucionários, né? Que na segunda parte, quando a gente pegar os Estados Unidos, a gente vai ver um pouco da influência que exerce isso lá, né? Mas ele, na União Soviética, dizem que ele dirigiu uma peça que foi cancelada na estreia, tipo, eu não consegui encontrar isso, assim, eu sei que ele não conseguiu atuar muito lá, e que quando ele sai, assim, ele recebe duas cartas diferentes falando para ele, assim, que ele sai para ir para a França para um compromisso lá, falam para ele assim, não volte, e ele não volta, né, e pouco depois disso o Meyerhold é preso e é executado, né, muitos artistas estavam sendo executados lá na União Soviética, com o stalinismo já totalmente implementado, e aí acho que eu saiba, assim, ele nunca foi mencionado, nunca foi, de fato, porque ele foi considerado fugitivo, né, pelo governo soviético. Ele saiu para ir para a França e não voltou mais. Depois ele vai para os Estados Unidos. E ele realmente saiu sem autorização, porque a coisa estava ficando bem feia lá para os artistas, assim. E então acho que a resposta é não, assim, acho que ele nunca foi
tratado como um artista, ser reivindicado na União Soviética, assim. Depois, quando ele volta do exílio, ele vai para Berlim Ocidental, né? O Brecht tenta convencer ele para Berlim Oriental, eles trocam umas correspondências, mas ele acaba decidindo voltar para Berlim Ocidental, onde ele vai ficar até a morte dele em 66. Imagina. Todo mundo escrevendo, ninguém. O pessoal tá tímido, não quer abrir a câmera, falar. Ah, gente, se alguém não assinou a lista de presença, eu vou pôr aí de novo. Ah, eu vou falar da Judith Malina depois, né? Porque quando a gente foi para os Estados Unidos, aí eu vou falar um pouco sobre a escola de teatro que ele fez lá. E aí vai. Aí a Judith Malina é uma figura bem importante, né? Porque ela foi a única que escreveu um relato em primeira mão, né? Sobre como era, como funcionava a escola e tal. E é uma escola bem interessante, assim. Bom, gente, não sei se ninguém quiser falar mais, eu vou parar a gravação e aí a gente fala sobre as questões burocráticas aí das aulas.